Museu Nacional da Quinta da Boa Vista destruído por incêndio e um editorial sobre... Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Terça livre, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista destruído por incêndio. O Museu Nacional era um dos mais importantes e antigos museus brasileiros. Criado em 1818 por Dom João VI, a instituição superava a marca de 20 milhões de itens em seu catálogo e neste 6 de junho de 2018 havia completado 200 anos. Todo o acervo de achados arqueológicos e paleontológicos como o mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizado de Luzia. Segundo informações da assessoria de imprensa do museu e do Corpo de Bombeiros, ninguém saiu ferido. Haviam 4 vigilantes no local, mas saíram a tempo. A causa do incêndio é desconhecida. Sabe-se que o incêndio foi logo após fechar para visitantes e haverá investigação. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para repassar o caso para ser conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, que fará a apuração se o incêndio foi criminoso ou não. O fogo foi controlado apenas na madrugada de segunda-feira, mas este prejuízo jamais será possível devolver ao povo deste país, que viu parte de sua memória e identidade evanescerem em meio a chamas. Segundo dados, a instituição deveria receber o repasse de R$500.050.000 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há 3 anos só recebia 60% da verba. A situação chegou ao extremo do museu anunciar uma vaquinha virtual com a intenção de reabrir a sala mais importante do acervo, onde ficava a instalação do dinossauro Dino Prata. A meta era chegar a R$100 mil, matematicamente menos de 1/5 do que a UFRJ devia anualmente. A UFRJ se tornou famosa por utilizar o patrimônio público para fins de ativismo político e militância partidária. Em 17 de janeiro deste ano, o Ministério Público Federal pediu a punição do reitor e de uma aluna por atos políticos dentro da universidade. Veja agora todos os itens, ou pelo menos os itens mais importantes que o museu possuía nessa história de 200 anos. Vamos lá. Pergaminho datado do século XI com manuscritos em grego sobre os 4 evangelhos, o exemplar mais antigo da Biblioteca Nacional e da América Latina. A Bíblia de Mogúncia, de 1462, primeira obra impressa a conter informações como data, lugar de impressão e os nomes dos impressores, os alemães Johann Fust e Peter Schoeffer, e sócios de Gutenberg. A Crônica de Nuremberg, de 1493, considerado o livro mais ilustrado do século XV, com mapas xilogravados tidos como os mais antigos em livro impresso. Bíblia Poliglota de Antuérpia, de 1569, obra monumental de mais renomado impressor do século XVI, Cristóvão Plantin. A primeira edição de Os Lusíadas, de 1572. A primeira edição da Arte da Gramática da Língua Portuguesa, escrita pelo padre José de Anchieta em 1595. O Rerum per Octonium Brasília, de Baerle, 1647, com 55 pranchas a cores desenhadas por Franz Post. Exemplar completo da famosa Enciclopédie Française, uma das obras de referência para a Revolução Francesa. O primeiro jornal impresso do mundo, datado de 1601. Exemplar único e considerado raríssimo do livro publicado em 1605 pelo autor Harabanes Maurus, que criou o caça-palavras em forma de poesia visual. O mais antigo fóssil humano já encontrado no país, batizada de Luzia, pode ser apreciado na coleção de Antropologia Biológica, entre outros. A coleção egípcia, que começou a ser adquirida pelo imperador Dom Pedro I. A coleção de arte e artefatos greco-romanos da imperatriz Teresa Cristina. As coleções de paleontologia, que inclui o Machacalisaurus topai, dinossauro proveniente de Minas Gerais. Focus Assessoria, impressão e cópia, scanner, segunda via de contas, segunda via de CPF, atualização de boleto, agendamento de seguro-desemprego, perícia e INSS, inscrição, concurso, vestibular, extrato e consulta de FGTS, PIS, currículo, digitações, antecedentes criminais, serviços eleitorais, consulta ao SPC Serasa, declarações, envio e recebimento de e-mail, cadastro, consulta de nota fiscal paulista,
Focus Assessoria, Rua Coronel Queiroz, 259, Centro, Itapeva. Telefone 15 99846 8139. Editorial. Tragédia anunciada. Sim, pois não foi uma causa apenas, mas sim a consequência de negligências seguidas. Começou pelo baixo investimento do governo federal, que de alguma forma acabou menosprezando nossa história e parte da época em que tivemos a monarquia, pois o museu foi moradia, como dito na reportagem, da família real. Mas o incêndio deixou suspeitas que devem ser investigadas com todo o rigor da lei, pois o fogo durou por nada mais, nada menos do que intermináveis 8 horas, sendo que o incêndio se iniciou às 19h30 e sendo que nenhuma ameaça foi apresentada durante as horas de visitação. Se suspeita de viés político, já que nos últimos tempos ela foi usada para manifestações a favor do governo que caiu por impeachment, e já que tivemos na Justiça semana passada a inexigibilidade confirmada de Lula e houve a ameaça de que eles incendiariam o país se ele fosse preso e condenado e inelegível. Espero que essas teorias todas estejam erradas, pois por si só o fato de ontem é depressivo, triste e enterra a riqueza histórica e de verdades que aquele museu possuía. É lamentável que a situação tenha durado tanto tempo sem ninguém ter tomado providência para evitar o estrago feito. E se houve culpados, que eles paguem com a própria vida e com o que acabaram de plantar. E no tocante à parte do governo que tinha a responsabilidade de manter o museu com dinheiro público, mas apenas contribuía com a metade do previsto, deve responder: para que serve o Ministério da Cultura? Pois o que vemos a cada ano que passa a nossa história se apagando para dar lugar a exposições e artistas comprometidos com a desmoralização familiar e com o assassinato do que deveria ser cultura de fato, através de artistas que não cantam nada ou apresentam letras que num país culto não se escutaria. Então fica a pergunta: para que Ministério da Cultura? O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.